Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula. Você é nosso convidado, você pode estudar teologia conosco, né? Você manda uma mensagem de texto para esse número 859-8838-0246. E você vai estudar conosco. Mande, mande sua mensagem no WhatsApp, né? 85, que é de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, 989380246. 89380246, para você estudar conosco aqui, fazer seu curso, né? Esse é um curso à distância, onde você pode estudar sem sair do conforto da sua casa. Esse curso atende a pessoas que não têm tempo para estar de segunda a sexta em um seminário presencial e também aquelas pessoas que não querem sair de casa, não tem tanto tempo. Então, 8938-0246, 8938-0246. É o telefone para você entrar em contato comigo, né? Você quer estudar conosco, então manda uma mensagem de texto aí no WhatsApp e a gente responde para tirar todas as dúvidas. Então vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos estar estudando, né, o capítulo de número 18 e, se Deus permitir, uma parte 19. Nesses capítulos agora nós vamos ter prisão, julgamento de Jesus, sentenciamento à crucificação, morte e ressurreição. Então nós vamos, hoje, iniciar o capítulo de número 18. Nós temos estudado devagar, para que as pessoas possam ter um seminário adequado, um seminário onde você realmente possa estudar a palavra de Deus com um pouco de profundidade. Então, vamos estudar. Tendo Jesus dito estas coisas, tendo Jesus dito estas coisas, estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a tua iluminação, pedindo o agir do teu Espírito em nossas vidas, pedindo que esta aula de hoje seja bênção na vida de cada pessoa, na minha vida, que tu fales ao Pai, através do Espírito Santo, aos nossos corações, que a tua palavra seja iluminada, a tua bênção derramada, a tua graça, Senhor, possa perpassar cada espaço da nossa vida. Cristo te peço, dá-me graça, saúde, para que possamos estudar a tua palavra. Então, a prisão de Jesus. Jesus conclui seu sermão lá no cenáculo, e ele agora vai ser julgado. Ele agora vai a um espaço de oração. Nós vemos que Jesus faz a oração sacerdotal, no capítulo 17. E aí agora, Jesus vai para o jardim do Getsemane, né? Ali, perto do Cedron. Ali tinha um jardim e está sempre
saindo do Senhor. Então, agora vai haver a traição de Judas. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então, aqui tem duas coisas. A prisão de Jesus, ela se dá, tem a guarda do templo, e era o que se esperava, que ele se mandasse a guarda do templo com o capitão do templo. Mas aqui não tem apenas a guarda do templo. É possível que os judeus tenham pensado que haveria resistência. Então, eles foram solicitados romanos, que mandam também guarda romana. Então, vai uma parte, vai a guarda do templo e vai para garantir a guarda romana. E eles vão com tochas, vão armados. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes. Jesus sabia agora, chegou a sua hora, que ele iria ser morto. A quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, ego eimi, quer dizer, eu sou. É o nome que Deus Pai deu a Moisés. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, ele diz, eu sou. E é o meu nome. Ou, traduzindo literalmente do hebraico, eu serei o que serei. E quando eles vão traduzir, Jesus vai usar, muitas vezes, no Evangelho de João, o texto eu, a expressão eu sou. Isso aqui vai ficar, os judeus vão ficar claro. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. E quando Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram. Agora, o poder do Logos, da palavra encarnada, é tão grande. O Deus eterno que se fez carne, que todo o aparato cai por terra. Todo o aparato militar agora cai por terra. Simplesmente por ele se declarar ser quem é. Eu sou, ego em mim. E aí Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então ele disse, já vos declarei que sou eu. Ninguém caiu mais. Jesus vai ser preso. Mas ele está mostrando que e vai ser preso por vontade própria, por seguir obediência ao Pai. Vou fechar aqui a janela. Ele vai agora, porque ele já disse em João, ninguém tira minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. E qual é o sentido agora? Jesus diz o seguinte, vocês buscam aqui, Jesus de Nazaré. Jesus diz, eu sou. Caiu todo mundo. Ninguém ficou de pé. Jesus está mostrando que se ele não quisesse,
Se aquilo não fosse a vontade do Pai, se o Pai não estivesse no controle da história, ninguém o levaria. Bastava uma palavra para colocar por terra todo o poderio bélico militar dos seus algozes. Mas agora, Jesus diz, olha, eu sou, e todo mundo caiu por terra. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou porque vocês querem. Eu não vou porque vocês vieram com aparato, tem os romanos, para me prender. E aí ele diz, eu sou, e todo mundo cai por terra, para mostrar que ele tem poder. Mas se ele usasse seu poder, como cumpriria, como se cumpriria a vontade do Pai? Mas aí ele não age com o poder que tem, mas ele mesmo se dá, ele se deixa prender, porque é muito fácil querer ter autoridade, é normal querer ter autoridade quando não se tem. Mas é difícil você se entregar quando sabe que as pessoas vêm malvadamente e que você tem poder para fazer o contrário. Então Jesus agora está em sujeição ao Pai, em completa obediência à vontade do Pai. E aí ele mostra, não vou porque vocês estão me levando, vou porque eu mesmo deixo. Ninguém tem poder de tirar minha vida, eu de mim mesmo a dou. Então, Jesus agora pergunta, aí, quem vocês buscam? Quem é que vocês estão procurando? Quem é o culpado para vocês? Ele disserá Jesus de Nazaré, que Jesus está preocupado com os seus discípulos, com os seus seguidores. Já vos declarei que eu sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes. Jesus disse, olha, se vocês já cumpriram o que vocês querem, vocês estão procurando por mim. Então, deixem, não façam nada quando a pessoa está em. Geralmente, quando a gente está em perigo, a gente procura alguém que possa, alguém que a gente possa arrastar para estar na mesma situação. Ou a nossa tendência é que a gente se preocupe só conosco. E na hora do caos eu não veja mais ninguém. Mas o que é interessante e é maravilhoso em Jesus Cristo é que ele está se oferecendo como um sacrifício. Mas ele não chegou a hora da dor, da sua paixão. Paixão era o sofrimento. E aí, Jesus, mesmo sabendo que chegou o momento mais triste, que chegou a hora mais difícil, ele está preocupado com os outros. Ele diz, olha, já que vocês estão buscando a mim, então eu vou deixar vocês me levarem e eu quero que vocês deixem ir estes outros. Ele se preocupa com os discípulos. Diz assim, aí João diz assim, para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdeu nenhum dos que me destes. Jesus não perdeu nenhum dos que me deu. E aí o que acontece? Ele estava preocupado com as suas ovelhas. Ele pastoreia, ele cuida, não somente quando ele tem tempo, quando as coisas estão bem, mas no momento mais difícil ele está preocupado com suas ovelhas, com seus discípulos. Ele é um bom pastor que dá a vida
pelas ovelhas. E aí, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo, o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Agora vem um. E Pedro sempre foi intempestivo. E aí o que ele faz? Ele saca a espada. Ele vai defender Jesus. Mas Jesus já tinha explicado. Jesus já tinha mostrado. Eu já vi líderes religiosos mostrar esse texto para justificar isso, para justificar a guarda armada ao lado deles. É isso que Jesus fez. Jesus não tinha uma guarda. Jesus não tinha seguranças armados. Pelo contrário, Jesus condenou isso. Jesus. Então Simão puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse. Veja o que Jesus disse. Jesus não justificou a questão de proteção armada. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Guarda. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus disse: o que eu estou fazendo aqui é a vontade do Pai. O que eu estou fazendo aqui é a vontade de Deus. Ele me deu, você quer me tirar e fazer a vontade do Pai? Eu vou beber o cálice que ele me deu. Era comum naquela época a expressão cálice. Era um momento de dor. Então, Jesus diz: não beberei? Você acha, Pedro, que eu vou pular fora? Não, Pedro. Eu estou aqui, tudo que está acontecendo é a vontade do Pai. E eu estou disposto a beber cada gota do cálice dado por ele. Foi ele que planejou tudo isso. Eu confio. Como é difícil a gente ter essa noção de que o Pai, por mais difícil que sejam as circunstâncias, de que o Pai está no controle, de que o Pai tem o controle da história e que ele iria fazer a vontade do Pai. Aí Jesus agora vai diante de Anás. Havia, naquela época, para que a gente entenda, havia o sacerdócio. Os sacerdotes, eles vinham dos saduceus, só que com a vinda e o domínio do Império Romano, e a Judéia ter sido transformada em uma província romana, reino, no fim do mundo, segundo eles. Então, o que acontece? Agora, Roma é quem colocava e tirava o sumo sacerdote. Então, Anás tinha sido sumo sacerdote. E agora, quem estava exercendo o sacerdócio era o genro dele, Caifás. Anás era o sogro. Era o sacerdote, digamos assim, de honra. Porque o sumo sacerdote de honra. Este homem foi deposto pelos romanos.
e em seu lugar foi colocado Caifás. Mas esses sacerdotes que eram depostos ainda gozavam de muitos privilégios com o povo. Então, ele era uma espécie de sacerdote de honra. Ele tinha ficado ali, ele estava fazendo, às vezes, o verdadeiro sumo sacerdote para os romanos. Era o Caifás, o genro, mas o sogro ainda era chamado também, apesar de ser ex-sumo sacerdote, sumo sacerdote depois, mas levam Jesus para ele, para ser julgado. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, veja que ele faz bem diferença entre o comandante, que era um chefe de 1000, e os guardas dos judeus, que era o povo do templo. Prenderam a Jesus, maniataram, eles retrataram como se fosse um bandido, a minha garganta irritada, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Então, levado primeiro para Anás, porque ele era talvez, o Anás fosse o sumo sacerdote que os judeus queriam. O sumo sacerdote que os judeus honravam. E aqui é como se eles estivessem dizendo: olha, nós não aceitamos o Caifás, nós gostamos mesmo é do Anás, por isso eles levam Jesus para lá. E aí, o que acontece? Ora, Caifás era quem havia declarado o gênero aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, o Caifás já tinha dito, nós já vimos isso em Mateus, onde ele diz que é necessário que um homem morra pelo povo, que haja uma morte substituta. Como é isso? Naquela época, Roma era governo. Israel, a Judéia é uma província romana. Então, o que os romanos menos querem, os romanos, quando conquistam uma terra, eles colocam ali suas legiões. Era de 3 a 6 mil soldados. E estas legiões estão prontas para esmagar qualquer revolta. E geralmente eles deixavam o povo, né, com alguns privilégios. E parte da liderança, só que quem mandava era eles, tinha um prefeito, um governante, que era o Pôncio Pilatos. E, então, as colônias, as províncias, elas tinham alguns privilégios e também limites. Por exemplo, o judeu não podia sentenciar ninguém à morte. Eles tinham um tribunal, o sinédrio, era um local de julgamento, uma espécie de STF, no tribunal, e ele era presidido pelo sumo sacerdote. Então, o que acontece? Roma também colocava, né, uma fortaleza, uma guarnição, um lugar militar, um destacamento perto dos templos. É tanto que tem a fortaleza Antônia, perto do templo. Por quê? Porque geralmente as pessoas que se insurgiam, que se levantavam, elas eram religiosas. Então, o lugar onde geralmente começavam as coisas era dentro da religião.
Então, o que acontece? Roma chegou, colocou, virou quem eles queriam, e colocou os sacerdotes que eram pró-Roma, que eram a favor de Roma, e eram voltados para o interesse de Roma. E aí houve aquele toma lá da cá. Roma dava a eles sustento, integridade do seu povo, mas eles estavam limitados ao poder romano. Não podiam fazer tudo. E aí aquele povo morria de medo de atrair a ira dos romanos com o levante. Muitos eram massacrados. As legiões estavam sempre por perto, acampadas perto, prontas para entrar em ação. Então, o que os sacerdotes temiam? Que o povo seguisse a Jesus, os romanos viessem, tirassem deles o sustento, o cargo, e destruíssem a cidade. Então, esse povo morria de medo. E os romanos viviam também preocupados, viviam de olho aberto para qualquer insurreição, para qualquer agitação. Então, aquele homem disse o seguinte: olha, o Caifás, ele disse: se é a nação morrer num ataque romano, então vamos matar esse homem, vamos entregá-lo à morte. E aí o que acontece? Agora João vai colocar a primeira negação de Pedro. Ele vai negar Jesus. Simão Pedro e outro discípulo. Alguns acham que esse outro discípulo é João. Na verdade, ninguém sabe que discípulo é esse. O que é sabido é que esse discípulo ele tinha acesso ao sumo sacerdote e podia entrar ali. Provavelmente eles estão no Sinédrio. E aí o que acontece? Simão Pedro e outro discípulo, que alguns acreditam ser João, mas nós não sabemos quem é. Seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio destes com Jesus. Então agora esse homem, como era conhecido, tem uma criada ali. E ela permite, né? Esse discípulo vem, entra, e Pedro vem trazido com esse discípulo. E por causa desse discípulo, tem acesso a entrar ali, naquele ambiente hostil. E Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Agora ele vai falar com aquela pessoa que estava dada a permissão de entrar ou não. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Pedro foi reconhecido. E Pedro disse: não sou. Respondeu ele: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido o braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, era noite. O que acontece? Estava chegando a Páscoa, e o povo já tinha se preparado, o povo judaico tinha feito todas as preparações, a purificação. Ninguém quer se tornar impuro, ninguém quer fazer nada que se torne impuro, que eles querem participar da festa, eles são religiosos, então religioso que se preza tem que estar sempre de acordo com as ordens da religião. Eles estão mais preocupados com as ordens
com os quadrados estipulados pela religião do que com a vontade de Deus. Aqui nós temos Jesus fazendo a vontade do Pai, e nós temos as pessoas fazendo os deveres da religião. E aí o que acontece? Esse povo, né, geralmente o oficial romano, ele encerrava suas atividades 10 horas da manhã. Então esse povo tinha que fazer todo o preparativo. Agora, o Anás estava ali para fazer o interrogatório, para levantar com os outros toda a acusação, ia ser uma acusação formal diante do governador. Então, eles tinham que fechar bem as brechas para que Jesus não escapasse. Então, eles estão agora tecendo toda uma rede, eles estão preparando tudo para entregar Jesus Cristo ao governador, para não deixar o governador esperando. Então, eles trabalham à noite, coisa que não era permitido fazer. Mas eles estão se reunindo à noite. Veja que quando as pessoas querem, elas fazem as coisas. Tem horas que não era permitido. Se fosse para algo que não lhes era interessante, que alguém chegasse para pedir justiça, eles teriam dito, não, vem amanhã. Não é lícito a gente se reunir à noite. Mas como era para fazer a vontade deles, então o que era ilícito passou a ser lícito. O que era ilegal passou a ser legal. E agora eles têm que correr contra o tempo para entregar Jesus com uma acusação formal, bem formada, bem forjada, bem tramada, bem arquitetada, para que Pilatos os sentencie à morte, já que eles não podem sentenciá-lo. Eles têm que fazer uma acusação. E aí, nesse momento, enquanto eles estão, isso, Pedro, o povo está se aquentando, é noite, está frio, e o povo faz, como a gente vê nos filmes, né? Tem aqueles tambores, geralmente nos filmes europeus, as pessoas colocam ali durante a noite para se aquecer. Então o povo está naquela noite fria da Judéia, que chega a ser menos, chega a ser uma temperatura negativa à noite, de dia é um calor horrível, mas à noite é terrível, e principalmente se for no inverno. Então o que acontece? Esse povo está se aquentando e Pedro está ali, no pátio, né? Eles entraram, Pedro teve acesso, Pedro agora está com os soldados, com os criados. Pedro negou a Jesus. A primeira, Jesus disse. E aí o que acontece? O Anás agora vai interrogar Jesus, porque ele tem, junto com os outros, que elaborar uma acusação. Ele tem que ter provas. Eles estão buscando provas para ter com que o acusar diante do prefeito, do governador, como é chamado. Então, os sumos sacerdotes, lembra-se, Anás era ex-sumo sacerdote, mas, no gosto do povo, continuava sendo um sacerdote. Interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos. Ele está atrás de também dos discípulos, de prejudicar aqueles que seguem a Jesus e de sua doutrina. Ele está querendo saber quem são. O que Jesus está ensinando. Declarou Jesus. Jesus não vai para o lado dos discípulos. Jesus está preocupado em proteger eles. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disso é oculto. Jesus está dizendo, olha, tudo que eu ensino é do conhecimento de vocês. Fiz isso publicamente. É a resposta de Jesus.
Por que me interroga se você já sabe a resposta? Mas lembre-se, eles estão procurando, estão tecendo uma acusação formal diante de um governante romano que tem poder de sentenciá-lo à morte. Jesus disse: pergunta aos que ouviram, e eles falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Isso é semelhante ao que aconteceu com Paulo. Explicou-lhe Jesus. Só que Paulo disse: pessoal, me desculpe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Mas Jesus não tinha feito nada. Jesus disse somente a verdade. Disse: olha, saber, isso é normal, todo mundo sabe. Então Jesus nada fez de mal para ser ferido. E aí replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Jesus diz: olha, se cometi algum crime, mostre. Se eu afrontei alguém, se eu fiz algum erro, então me mostre. Mas se eu não cometi, qual é a razão disso? Veja que Jesus não é de gente que não se defende, que não luta contra o erro, contra a prepotência, contra a injustiça. Jesus disse: olha, eu estou sendo julgado, mas eu não cometi nenhum crime. Então Anás o enviou maniatado à presença de Caifás. Precisa agora ser julgado não por um ex-sacerdote, mas pelo sumo sacerdote. Porque se você não tiver cuidado, você vai ver aqui, ó. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus. O sumo sacerdote interrogou a Jesus. Depois aqui, Anás, que era o sumo sacerdote, estava interrogando, o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Peraí. Tinha dois sumos sacerdotes? Não. O Anás, o sogro, tinha sido deposto. Esse que interrogou a Jesus foi deposto. Foi tirado do cargo pelos romanos. E os romanos colocaram o Caifás. Mas para o judeu, o Anás ainda era visto como sumo sacerdote. Então, muita gente diz que a Bíblia tem muita contradição e muitos erros, né, porque repete aqui dois sacerdotes. É porque gente que não parece que não andou lendo, ou gente de má vontade. Então, Anás aqui, Anás era o ex-sumo sacerdote. Ele, vou até colocar aqui, ex-sumo sacerdote. Ele foi deposto, mas o judeu ainda o tinha como sacerdote. O sacerdote de verdade, para os romanos, era Caifás. Aí tem aqui o sumo sacerdote. Então, Caifás, que era genro do Anás. Então, de uma certa forma, a confusão estava tão grande que tinha dois sumos sacerdotes. Um que o judeu queria, que é o Anás, e o genro do Anás, que é o Caifás, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo os romanos. E
autoridade mesmo. Então, o Anás envia ele para o genro, para que esse genro possa fazer uma. Já colheu o que queria, então ele vai mandar para o genro para colher mais informações. Há pouco tempo desaparecendo isso daqui, há pouco tempo compartilhando tela. Então, o que, que acontece? Deu para entender aí, pessoal? Então, há dois sumos sacerdotes. Anás, ex, sumo sacerdote. Caifás, sumo sacerdote. Então, esse aqui, esse primeiro o Anás, tinha sido deposto, mas ainda a Bíblia vai chamá-lo os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes. Era um termo usado para se referir àqueles que já tinham sido sumos sacerdotes, que agora tinham sido depostos, mas que ainda estavam ali, frequentando a igreja. Ainda já tinham sido presidente da igreja, já tinham sido os donos da igreja, e foram depostos pelos romanos. Então, Anás foi deposto, mas ainda, para o judeu, ele gozava de muito prestígio. E o verdadeiro, agora, para os romanos, a pessoa que estava exercendo mesmo, era o paz. Então, se deu para vocês entenderem aí, dá só um ok assim, dá um toque aí, like. Pedro nega Jesus pela segunda vez. Então, a terceira. Lá estava Simão Pedro. Lembre-se, Simão Pedro está lá no pátio, está vendo o julgamento. Simão Pedro está lá no pátio. Aqui então, perguntaram depois: Tu, porventura, és tu, porventura, um dos discípulos dele? É provável que alguém que estava ali tenha ido para a prisão no momento do aprisionamento de Jesus. E aí o que, que acontece? Essa pessoa reconheceu. E aí alguém pergunta. E ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, o filme aqui guardou, né? Guardou a fisionomia, aquela história de quem apanha lembra, quem bate esquece, quem apanha lembra. Não te vi eu no jardim com ele? Isso é uma acusação. Não te vi eu no jardim com ele? De novo, pela terceira vez, Pedro o negou. E no mesmo instante o galo cantou. Existem divergências entre essas histórias do galo. O que seria este galo? Eu acho isso irrelevante. Não vai mudar em nada. Mas alguns são da opinião que era um animal mesmo, um galo, e outros acham que era uma vigília da noite romana, onde havia um toque de trombeta. E esse toque de trombeta, segundo alguns, era chamado de cantar do galo. Não vai fazer diferença se foi uma ave, galo, que era algo que cantou,
ou se foi uma trombeta tocada por um oficial romano durante aquela hora da madrugada. O fato é que esse som tenha vindo de um galo ou tenha vindo de uma trombeta, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Como tem gente que chega para mim, professor, foi um galo ou foi uma trombeta? E outros que já chegam dizendo que foi trombeta. Porque está todo mundo querendo encontrar agulha no palheiro. Tá? A gente querendo encontrar sentido oculto. Então, quando essas coisas vêm, eu não vou perder meu tempo. Então, Pedro ouviu um som, seja de trombeta, seja do galo. Ele ouviu um som e aquilo despertou para aquilo que Jesus tinha dito. Olha, hoje, antes do cantar do galo, antes do toque da trombeta, seja lá o que for, você vai me negar 3 vezes. E aí João vai colocar isso aqui mesmo no meio do julgamento. Enquanto Jesus está sendo fiel, ele está manifestando a sua agilidade. Enquanto Jesus se submete à vontade do Pai, ele não está ainda preparado. O Pai. E agora o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Agora eles já teceram tudo. Eles já prepararam a acusação. E naquela época tinha os zelotes, que eram guerrilheiros, pessoas que levantavam as pessoas, pessoas que diziam que eram Cristo. Porque para o judeu, o Messias era um líder militar. Então muita gente veio como um líder militar. Por isso que Jesus disse, olha, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. É porque, geralmente, os que vinham no judaísmo dizendo que era o Cristo, que era o Mashiach, o ungido, eles vinham com uma proposta de guerra. Vai ter um aqui, o Barrabás. E eles vinham com a proposta de que vão libertar Israel pelo poder da espada. Por isso que Jesus, Pedro, eu não sou esse tipo de rei, Pedro. Eu não sou o rei da espada, Pedro. Pedro, muita gente veio para libertar vocês pela força humana, pela força política. Eu não vim libertar vocês assim, Pedro. Esse não é o maior problema de vocês, Pedro. O problema do judeu não é a libertação do jugo romano, é a libertação do pecado. Jesus disse lá em João 8, todo que conhece, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo a ele, a libertação que Jesus veio é uma que muitas vezes a gente acha que não precisa. A gente quer ser liberto da pobreza, da opressão, da injustiça, da maldade, mas a gente esquece que a gente oprime, que a gente é malvado, que nós somos pessoas pecadoras. E se não houver essa libertação, esse agir de Deus no nosso interior, na nossa natureza, pode nos dar o céu, nós vamos transformar o céu no inferno. Então você olhar, eu sou de um tempo que as pessoas, você não tinha um telefone em casa, telefone era um artigo de luxo, era só para quem era rico. Então, as pessoas colocavam um orelhão, com ficha, depois foi evoluindo para cartão. Então, você chegava, o orelhão foi quebrado. Você vê uma praça, as pessoas quebram, depredam. Você vê aí as instituições da saúde, as instituições que foram criadas para o bem
do povo, porque mesmo o homem, em sua queda, em sua maldade, ainda tem um pouco a imagem de Deus que o faz pensar na bondade, pensar que fazer o bem ao próximo. Mas esse lampejo de bondade, de imagem de Deus, não é suficiente para ajudar aqueles que estão imersos, escravizados, dominados pela sua natureza malvada. E aí você coloca uma instituição de saúde, uma instituição filantrópica, e daqui a pouco você vai ver roubo, sucateamento, a maldade humana perpassando, invadindo, destruindo, corrupção. Então, Jesus, mais do que ninguém, sabia que o problema do homem não está, antes de tudo, fora dele. Não está ao seu redor, mas está principalmente a origem no interior. E Jesus vem com essa proposta de transformar de dentro para fora, e uma vez que esse lado de dentro está transformado, esse lado de dentro é utilizado para transformar o meio onde está inserido. Ou seja, um homem transformado vai transformar o meio onde ele está. E não vai acontecer. Mas não era isso que o povo esperava. Então, o que, que acontece? Agora eles vão levar para o governador romano, aquele que tem o poder. Então, eles prepararam tudo, toda a acusação, está tudo ali amarrado, está tudo ali nos mínimos detalhes, e eles vão levar como se Jesus seja um daqueles Cristos. Jesus, eu sou o Cristo, eu sou Deus. Filho de Deus era o Cristo. E aí, e os reis eram chamados também de filhos de Deus. Então, Jesus dizer que era o Cristo era equivalente a dizer: eu sou um rei. E aí, os romanos não queriam essa história. Um país dominado não podia ter um rei se levantando. Então, eles amarram agora e vão dizer que Jesus é um daqueles que veio dizer: eu sou o Cristo. E vão pegar da espada. Por isso, Jesus guarda a sua espada. Jesus está dizendo: eu não sou esse tipo de Cristo. Desses aí eu já avisei a vocês. Que virão falsos cristos, e haverá guerras e rumores de guerra. Esse povo vai se levantar, vai tentar libertar. E como tem gente tentando libertar o mundo, tentando libertar as nações, pelo poder da arma, pelo poder bélico, não vai conseguir. Há presidentes do mundo que acham que, porque tem poder, que vão consertar o mundo. Ninguém pode consertar o mundo, porque a maldade dos homens não é exclusiva de um regime, não é exclusiva de um povo, mas é uma maldade universal. O ser humano é mal em si. Esse mal flui do seu interior. E só quem pode mudar o interior é capaz de dar um jeito nesse mundo. Ninguém mais, nenhuma arma, nenhuma espada, nenhuma bomba, nenhum avião, nenhum foguete, nenhum míssil, nada, nenhum destroyer, nenhum porta-aviões, não há arma, nem bomba nuclear, nada. E aí o que, que acontece? Levam Jesus a Pilatos. E Pilatos sentencia Jesus à morte. Eles fizeram que, olha, esse homem aí está dizendo que é o Messias. Se ele é o Messias, ele é rei. E se ele é rei, tá, vai trazer problema para vocês. E aí, como é que fica? Então, eles vão agora mostrar que Jesus é um perigo, é uma acusação política, que Jesus é um perigo para Roma. E que Roma tem que tomar uma atitude, a atitude última, que é a de sentenciá-lo à morte. Então, eles querem matar Jesus para a mão de Roma.
É igual Davi, quando matou Urias. Matou Urias pela mão dos filisteus. Agora, os líderes, que são líderes religiosos, que querem matar Jesus por meio dos romanos. Então, quantas vezes a gente mata indiretamente? A gente não mata diretamente, mas a gente usa outro para fazer o trabalho sujo em nosso lugar. É isso. A gente precisa examinar se nós não estamos usando outro meio para aniquilar. Eu não sabia que não podiam matar, porque se tivessem poder, tinham feito. Quanta gente que não é mais má, porque não tem força para fazer o mal que quer. E aí Pilatos agora vai questionar. Amanhã cedo, Pilatos aí acordou, ele está fazendo seus trabalhos, ele está lá do. Alguns acham que ele está na Fortaleza Antônia. Antonina, chamada porque é de Antônio. E essa fortaleza está perto do templo. Ele vai ali. E o judeu não vai querer entrar nessa fortaleza, porque eles estão preocupados com a purificação. Está chegando a Páscoa, eles querem participar. Né? Todo religioso adora uma festa religiosa. E eles querem poder participar da festa. E aí, para isso, eles têm que cumprir um monte de requisitos. E um deles é não vai entrar no lugar onde tem um pagão, porque isso deixa impuro. Eles estão preocupados em estar junto com um pagão, mas não pensaram que estão pedindo socorro a um pagão. Eles estão preocupados em não entrar no, na Fortaleza Antônia, porque lá é pagã, mas eles levaram Jesus para lá. É, são as incoerências da religião, onde a gente peca. Jesus disse: vocês engolem um camelo, mas se engasgam como para me matar, para tirar minha vida, para me destruir, vocês estão apelando propaganda. Mas vocês querem participar da festa, então vocês não querem entrar. Estão me matando pela mão dele. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Cuidado para não ser religioso. Então Pilatos saiu para lhes falar. Então, o que Pilatos fez? Pilatos trouxe o Bema, seu trono, para fora, para a calçada. Então, o que acontece? Pilatos agora traz um tribunal, para que o povo não quer entrar. E aí Pilatos traz, e vamos resolver essa questão. Que acusação trazeis contra este homem? Agora o governador está ali. Responderam: se este não fosse malfeitor, não o entregaria. Respondeu-lhes, pois, Pilatos: tomai vós, outros, e julgai segundo a vossa lei. Pilatos está agora desdenhando deles. Pilatos diz: por que você não faz? Pilatos está querendo, na verdade, dizer: vocês não podem matar. Vocês não têm autoridade para isso. Lembre-se disso. Quem manda aqui sou eu, não vocês. Pilatos está querendo colocar os pingos nos is. Ele está querendo, geralmente, as autoridades não queriam perder tempo, gastar seu latim com coisas que eles julgavam desnecessárias.
Tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus. A nós não é lícito matar ninguém. Aqui eles não estão preocupados em não matarás. Não é isso. Eles estão dizendo, nós queremos matar. Só que a gente não pode. Vocês não deixam. Só quem tem esse poder de decidir quem morre e quem vive é o romano, é o poder romano. E aí a pessoa desavisada que lê isso aqui, responderam os judeus, a nós não é lícito matar ninguém, a pessoa pensa que essa turma aqui é do bem, essa turma aqui não é assassina, essa turma aqui é gente boa. Aí estão dizendo, lá, se você sabe, nós não temos poder para matar, não temos essa autoridade. Ali tem muita gente dizendo, quem dera a gente pudesse. Se pudesse, não tinha trazido a ele. Aí, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo, como agora vai interpretar isso, olha, o modo porque havia de morrer. Ele não seria uma vítima. E aí agora, o que acontece? Pilatos agora vai interrogar Jesus. Eles vieram com a acusação que Jesus era um criminoso, Jesus era uma pessoa que estava levantando uma turma para se revoltar contra Roma, que Jesus se dizia rei, que era o filho de Deus, o filho de Davi. Portanto, era um perigo para Roma. E aí Pilatos agora vai interrogar Jesus. Faz parte do trabalho dele, da prerrogativa, de saber. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Jesus disse, quem é que está fazendo essa pergunta? Você está fazendo essa pergunta. Essa pergunta tem origem em você ou faz parte da acusação que eles fizeram contra mim? Ou você está apenas repetindo a acusação deles? Replicou-lhe Pilatos. Porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é quem te entregaram a mim. O que fizeste? Veja que aqui está o julgamento. Respondeu Jesus. O meu reino não é deste. Jesus está dizendo, olha, mas o meu reino não é deste mundo. E tem um monte de gente querendo um reino neste mundo. Deste mundo. É, tem muito, entre aspas, cristão que está querendo um reino neste mundo. Não é o que Jesus fez. Estão querendo mansões neste mundo. Estão querendo carros importados deste mundo, a glória deste mundo. Quem ofereceu isso foi o diabo. Todos os reinos do mundo dará isso e prosperam me adorar. Jesus chega para Pilatos e diz, Pilatos, eu, eu sou rei, mas o meu reino não é esse tipo de reino que é antagônico ao romano. O meu reino, Pilatos, é completamente diferente. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é de castelos, não é de carruagens, não é de cavalos, não é de carros, não é de palácios. O meu reino não é deste mundo, não é esse tipo de reino. Ele disse, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino é daqui. Está dizendo, olha, se eu fosse um rei igual que você está imaginando, um rei igual que o judeu espera,
Tinha um monte de gente aí brigando, guerreando, lutando. Primeiro para que não fosse entregue a eles, depois, né, a você. Ele disse, mas eu quero te dizer uma coisa, o meu reino não é daqui. Deixa eu dizer para você que me escuta hoje, o reino de Deus não é daqui. Como disse Paulo, não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz. Não é um reino que se manifesta nos grandes templos, nas catedrais, no ouro. É um reino que se manifesta na transformação dos seus súditos, no poder santificador, no poder fermentador que há naqueles que seguem a Jesus, de poder influenciar para o bem. E aí Jesus diz assim, então Pilatos diz assim, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei. De certa forma, você diz que é rei. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Dizendo, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou em Pilatos, o que é a verdade? Pilatos agora está desdenhando. Existe uma verdade? Não existe uma única verdade. Nós estamos em um mundo relativista, onde existem vários Brasis, várias verdades, onde não existe certo e errado, preto e branco, onde tudo é subjetivo. Mas para Jesus existe uma verdade. E ele diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, como todo mundano, secularizado, todo aquele que, por natureza, está impedido de compreender a vontade de Deus, aqueles que estão nas trevas, ele não tem uma verdade absoluta para eles, isso é coisa de religioso, é coisa do fim do mundo. Mas Jesus que é uma verdade. E aí o que, que acontece? Ora, Pilatos já investigou, não encontrou nada da acusação dos judeus. E aí, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho crime algum. Preste bem atenção, você que está me ouvindo. O que está acontecendo aqui é uma acusação formal diante de um tribunal romano. E Jesus sendo examinado para saber se ele tem culpa ou não. E ninguém, e o governador não achou culpa, não achou que aquilo que os judeus estavam dizendo, que a liderança judaica estava dizendo, que Jesus era segundo o que eles estavam dizendo. Mas o que, que acontece? Pilatos, como todo político, tinha já pisado na bola. Os judeus, muitas vezes, em outras vezes, já haviam denunciado as atrocidades do Pilatos. O imperador já tinha sido avisado pelos judeus de pisadas na bola, de erros do governador. E ele foi chamado. Então ele agora tem medo, ele teme de que o judeu vá lá, faça chegar o conhecimento do imperador, que ele está deixando de lado uma acusação contra alguém que, segundo eles, quer ser rei. E aí o Pilatos vai, sabe, como todo bom político, quer sair. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Então, alguns acham que esse costume começou lá mesmo em Israel, para libertar alguém por ocasião da Páscoa, para lembrar que o povo judeu foi liberto
do Egito e por isso comemoraram a Páscoa. Mas é bem possível que João esteja dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é que dá liberdade, porque a morte dele vai libertar o Barrabás. Bar é a palavra pai. Então, tendo dito isso, se eu não acho nele crime algum, se não acha, por que condenou? É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então agora ele está com raiva do judeu. Porque os judeus estão pressionando ele a tomar uma atitude que ele não quer. E aí ele diz, quer que eu solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que chamar Jesus de rei dos judeus era atingir o judeu. Então gritaram, tanto que o povo reage gritando. Não aguenta, é demais para ele. Novamente. Não estes, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, era um latês. Não era um ladrão, como o pessoal pensa aqui hoje. Barrabás era um chefe, era um zelote, daqueles homens que achavam que tinham que libertar a Palestina com a adaga, com o punhal. Então, eles armavam emboscadas até mesmo para a gente deles, para que essas pessoas entrassem na guerra. Então, eles eram uma espécie de terrorista. Né? E Barrabás se apresentava como um Cristo, como todos os líderes que se apresentavam e prometiam livrar Israel do jugo romano para a espada. Então, Barrabás estava tentando isso. E o que, que acontece? O povo prefere aquele porque as nossas escolhas são baseadas na nossa vontade. As nossas escolhas, elas vêm dos nossos sonhos. Nós escolhemos uma esposa baseada na nossa vontade, nos nossos sonhos, na nossa é, certeza de beleza, de que a gente quer passar o resto da vida. A gente escolhe o trabalho baseado na nossa vontade, não sempre mais. Era isso que é o ideal para nós. A gente escolhe como a gente vai viver baseado naquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Então o povo agora pesa Jesus, que diz, ofereça o outro lado. Se alguém quiser caminhar, que você caminhe com ele uma milha, um quilômetro, vá dois. E um homem que se levantou, já matou gente. Mas que esse Barrabás se enquadra, o que não mata, que sara a orelha, o que ressuscita. Esse é o mal. Isso é o que o povo não quer. Mata. Mas é porque, na verdade, o que importa não é o que ele faz para os outros. Importa é o que ele pode fazer para mim. O que importa era mais ou menos assim. Não importa se ele é assassino, não importa se ele é guerrilheiro, contanto que ele faça com que eu me dê bem, contanto que ele faça com que a Palestina seja liberta dos romanos, com que eu possa ganhar dinheiro, com que eu possa viver bem, contanto que ele mate os romanos. Não importa quem ele é, o que importa é o que eu posso usufruir dele. É o utilitarismo. Eles queriam Barrabás para fazer o serviço sujo, para que eles pudessem ganhar. E aí, do outro lado, a outra opção é Jesus, que pede que eles chamam ao arrependimento. Esse não faz a cabeça deles, não é um apelo que eles querem ouvir,
Não é isso que lhes interessa, não é isso que eles sonham para o futuro, ser um arrependido, estar em comunhão com Deus, não é isso. É por isso que nós temos tanta gente que não quer Deus, porque os sonhos deles não é Deus, não é arrependimento, não é mudar, não é caráter. Porque o que eles sonham não é caráter, eles sonham com um reino, mas um reino de pedra, um reino de prata, um reino de ouro, um reino que dê lucro, um reino que eles já imaginaram, casas como eles já imaginaram, vida como eles imaginaram, e não ninguém. Como Jesus que vem dizendo que nós estamos com defeito de fala. E lá na origem, em Adão, nós caímos. Não num Salvador que vem dizendo, olha, eu vou dar minha vida por vocês. Vocês são incapazes de ver isso. E por isso, eles pedem um salteador e a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Qual é a nossa escolha? Se a nossa escolha for baseada numa revelação de Deus, em conhecer a Deus, nós vamos dizer, eu quero Jesus. Eu quero que ele seja o meu salvador. Eu quero que ele mude o meu caráter. Eu quero que ele mude a minha vida. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Mas se eu não estou interessado nisso, se eu não compreendo isso, se não é isso que eu busco, se o que me domina, o que me governa são meus desejos, meus apetites, meus sonhos, se eu acho que eu estou certo, então eu vou querer os Barrabás da vida. Barrabás da vida. Então, o que está norteando as nossas escolhas? É a vontade de ser diferente? É a vontade de ser bom? É a vontade de mudar? Ou nós estamos certos, estamos procurando quem possa fazer melhor para que a gente se dê bem, para que nós nos demos bem. Deus tenha misericórdia. Que tipo de Cristo, que tipo de Salvador nós estamos procurando? Barrabás, de Bar e Abas. É filho do Pai. Nós temos aí dois filhos do Pai. Um filho do Pai segundo o mundo, faz, que promete, que luta pelos interesses do mundo. Nós temos o verdadeiro filho do Pai, que é Jesus Cristo. Luta para que a gente se volte para o Pai, para que a gente tenha comunhão com o Pai. Quem será a sua escolha? Fique com Deus. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Você que vai assistir gravado, não esqueça de deixar seu comentário, sua presença. E não esqueça de clicar no sininho lá no YouTube. Isso vai nos ajudar muito. Se não for inscrito, se inscreva, por favor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Deixe seu comentário, por favor.